Nos arredores de Alba, uma pequena cidade italiana com pouco mais de 30 mil habitantes, uma enorme fortaleza de concreto com muros de 3 metros de altura chama atenção. Ninguém entrando ou saindo lhe dirá o que passa lá dentro. Apenas alguns jornalistas já tiveram permissão para fazer um tour no local. Surpreendentemente, essa não é uma instalação nuclear ou uma base militar. É, na verdade, uma fábrica de chocolates. A estrutura é a sede do Grupo Ferrero, fabricante de ícones como Nutella, Tic Tac, Kinder Ovo e, claro, o Ferrero Rocher. Com 31 fábricas em 5 continentes, os produtos do Grupo Ferrero estão disponíveis em mais de 170 países. E a companhia, que nasceu como uma pequena padaria em Dogliani, no nordeste da Itália, sob comando de Pietro Ferrero, hoje atinge um valor de mercado acima de 30 bilhões de dólares. E faz de Giovanni Ferrero a terceira geração da família, o homem mais rico da Itália. Mas o que algumas pessoas não sabem é que as memórias dos Ferreros envolvem uma série de tragédias que podem surpreender. No vídeo de hoje, vamos mergulhar na trágica e vitoriosa trajetória de uma das maiores e mais conhecidas empresas do mercado de confeitaria e chocolates do mundo. Sejam bem-vindos à história do Grupo Ferrero. Mas antes, por favor, não se esqueça, já deixa teu like no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Toda semana, as curiosidades mais interessantes do mundo dos negócios você encontra aqui no Curioso Mercado. Mas antes de a gente ir pro vídeo, eu queria dar um recado importante para quem acompanha o nosso canal. Você já pensou em proteger seu patrimônio ou investir diretamente no exterior? Quando o tema é esse, existe uma referência no mercado: a Avenue. A Avenue é a primeira conta americana criada para brasileiros que desejam preservar seu patrimônio e aproveitar os benefícios de uma vida financeira em dólar. O dólar não é apenas a moeda oficial dos Estados Unidos, é a moeda de referência para dezenas de outros países e diversos mercados espalhados pelo mundo. Com uma estrutura composta por instituições financeiras no Brasil e nos Estados Unidos, com a Avenue você pode ter acesso a uma conta corrente americana para ser usada em mais de 180 países. É liberdade financeira na hora de fazer compras, viagens e transferências ao redor do mundo. Além disso, ela conta com a plataforma mais completa do mercado, acesso direto para grandes gestoras globais, títulos de renda fixa e as maiores bolsas de valores do mundo, como a Bolsa de Nova York e Nasdaq. Hoje, já são 800 mil clientes e mais de 8 mil ativos disponíveis para atender qualquer demanda e qualquer perfil de investidor. E se você quiser saber mais, o link está aqui na descrição. A história da Ferrero começa à sombra da Primeira Guerra Mundial. Em 1923, depois de servir no exército, Pietro Ferrero abriu uma padaria em Dogliani, no noroeste da Itália. Os pais de Pietro viviam praticamente de produtos cultivados em um pequeno terreno herdado de gerações anteriores. Pietro não tinha experiência em administrar um negócio e a padaria acabou não dando muito certo. Com o primeiro fracasso, a vida logo começou a se mover rapidamente. No ano seguinte, o jovem italiano casou-se com Piera Silario, de 21 anos, que deu à luz a um filho, Michele Ferrero, em 1925. A pequena família passou a década seguinte mudando-se de cidade em cidade pelo interior da Itália, enquanto Pietro aperfeiçoava suas habilidades trabalhando em padarias e confeitarias de terceiros. Ele chegou a mudar-se para a África Oriental em 1938 com um plano de vender biscoitos às tropas italianas enviadas para lá por Mussolini. O esforço, no entanto, fracassou e Pietro voltou para casa. Já quando a Segunda Guerra Mundial começou, a família já havia se estabelecido nas tranquilas colinas de Alba. Alba é uma cidade medieval que foi construída na época da Roma Antiga e fica no centro de uma região chamada de Piemonte, uma enorme planície repleta de vinhedos e plantações de avelã. Foi em Alba que Pietro acabou encontrando seu primeiro sucesso. Por sugestão de seu irmão mais novo, ele começou a experimentar alternativas mais baratas ao chocolate em suas receitas, uma vez que o ingrediente estava tornando-se um luxo fora do alcance na Itália durante a guerra. Pietro encontrou uma mistura de melaço, óleo de avelã, manteiga de coco e uma pequena quantidade de cacau, que ele embrulhou em um papel manteiga dourado e começou a vender pela cidade. Ele chamou a mistura de gianduiot, com uma referência a um doce semelhante que foi popularizado no governo de Napoleão. Durante as guerras napoleônicas, o famoso general francês iniciou um bloqueio continental contra seus inimigos, o que levou a uma escassez de cacau em toda a Europa. Os chefes italianos, sendo muito criativos, começaram a usar avelãs moídas para aumentar o estoque cada vez menor de chocolate. O fato é que o gianduiot passou a ser vendido tão rapidamente quanto era possível produzi-lo.
foi quando Pietro juntou-se a seu irmão, que tinha maior experiência no comércio atacadista de alimentos, para juntos darem início a um novo negócio. E assim foi fundado a Ferrero em 1946. O crescimento no início foi acelerado e em maio desse mesmo ano, os Ferrero abriram uma grande planta de produção em Alba e até o final do ano já chegavam a cerca de 100 funcionários trabalhando na empresa. Finalmente, depois de muitos testes e aprendizado, Pietro havia desenvolvido um produto de sucesso. Mas, infelizmente, ele mal pôde ver seu negócio decolar, pois acabou falecendo de um ataque cardíaco em 1949, aos 51 anos. E o desafio de sobrevivência da Ferrero estava apenas começando. O irmão de Pietro, Giovanni, manteve as rédeas do negócio, enquanto seu filho, Michele, entrou para a empresa assumindo a posição de seu pai, que era basicamente de gerenciar a produção e criar novos produtos. Pouco após essa mudança, a família Ferrero reinventou o popular doce de Andouillot, transformando-o em uma pasta conhecida como Super Crema. Com truques inteligentes, Michele ampliou ainda mais o apelo do produto, que já fazia sucesso. A Super Crema passou a ser vendida em recipientes como potes, com uma textura diferente, para que os clientes, com poucos centavos, pudessem reutilizar a embalagem. Em vez de depender de atacadistas, a Ferrero adotou uma abordagem inovadora para a época, enviando equipes de representantes de venda diretamente às lojas. Essa estratégia não apenas ajudou a manter os preços baixos, mas também fortaleceu a presença da marca. Giovanni também organizou uma rede de automóveis, vans e caminhões para melhorar cada vez mais a distribuição. Em 1950, o faturamento anual da empresa já atingia a marca de 500 milhões de liras, algo em torno de 9 milhões de euros em valores atuais. As estratégias estavam surtindo efeito, mas, mais uma vez, uma morte prematura abalou as estruturas da empresa. Em 1957, aos 52 anos, Giovanni, o irmão de Pietro, sofreu um ataque cardíaco fatal, assim como seu irmão. No fim, a empresa acabou adquirindo a participação herdada pela viúva de Giovanni. E com apenas 33 anos, Michele Ferrero assumiu o comando da companhia. E se existe alguém digno de crédito pelo notável crescimento da Ferrero, esse alguém é Michele. Naquele mesmo ano, o governo italiano começou a reprimir os superlativos de anúncios. Super passou a ser considerado uma palavra muito exagerada para ser usada em um produto de chocolate cremoso. Em resposta, Michele escolheu um novo nome à Super Crema, que evocasse o sabor da avelã. E não poderia ser mais literal, nasceu a Nutella. A alcunha vem da junção da palavra nut, que significa noz, e do italiano nocciola, que significa avelã. A influência de Michele já era grande mesmo da morte do seu pai e do seu tio. Já envolvido na atividade da empresa, ele convenceu seus parentes a entrarem no mercado alemão. Nasceu aí a primeira divisão fora da Itália. Para isso, a Ferrero converteu antigas fábricas de mísseis nazistas em fábricas de doces. E encontrou uma posição rápida no mercado com um chocolate recheado com licor de cereja, chamado Moncherie, que foi lançado em 1956. Os alemães foram fisgados. Depois da morte do pai e do tio, Michele passou a expandir ainda mais a distribuição de seus produtos para a Bélgica e a Áustria, e logo depois para a França. Michele também estava profundamente empenhado em diversificar cada vez mais a linha de produtos, imerso no jogo de inventar novas receitas. O herdeiro da dinastia Ferrero dedicava dias a testar fórmulas inovadoras de doces como um verdadeiro alquimista. Em 1969, surge o tic-tac, as pequenas balas ovais que receberam o nome do som de abertura e fechamento do recipiente em que eram vendidas. Mais uma demonstração da perspicácia na escolha de nomes para seus produtos, assim como foi a Nutella. Para explorar o potencial de um novo produto, nesse mesmo ano, a Ferrero abriu sua primeira divisão fora da Europa, na cidade de Nova York. 4 anos depois, o grupo criou a Ferrero International, com sede em Luxemburgo, para coordenar o processo cada vez mais acelerado de expansão pelo mundo. A holding fica localizada em Luxemburgo até os dias de hoje por causa da diferença de tratamento fiscal com a Itália, algo que é visto com um teor polêmico pelos italianos. Já em 1974, Michele decidiu criar um produto que permitisse às crianças viverem a magia da Páscoa todos os dias. E assim nasceu o Kinder Ovo. Um ovo de chocolate com um brinquedo dentro. Uma curiosidade fascinante sobre esse produto é que a Ferrero chegou à marca de terceira maior fabricante de brinquedos ao longo do tempo. E enquanto Michele continuava sua saga de invenções, os concorrentes tentavam desvendar seus métodos a todo custo. Mas ele sempre adotou as medidas para proteger suas criações. Em um caso, Michele registrou uma patente para o Moncherie em árabe, visando evitar imitações.
e de sua residência em Mônaco, ele frequentemente aparecia em lojas de varejo para testar os produtos dos concorrentes. E para guardar seus segredos, a fábrica de Alba estava quase sempre toda fechada para pessoas de fora, enquanto os funcionários vinham de várias gerações da mesma família, todos super leais aos Ferrero. Já em 1982, surge a maior conquista de Michele, o lançamento do eterno Ferrero Rocher, um produto que ele dedicou 5 anos a aprimorar. A embalagem, em uma folha dourada, criou um ritual de desembalagem que tornou o chocolate ainda mais especial. Outra curiosidade fascinante sobre o Ferrero Rocher é que atualmente Ferrero vende 1/3 de seu fornecimento anual durante o feriado de fim de ano. Antes do dia 25 de dezembro, a fábrica de Alba chega a produzir impressionantes 900 bombons por minuto, operando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Com os novos produtos agregados à linha, a expansão da Ferrero não conheceu fronteiras, alcançando países como Suíça, Irlanda, Equador, Austrália e Hong Kong. Em 1986, as vendas anuais atingiram a impressionante marca de 926 bilhões de liras, equivalente a cerca de 1,5 bilhão de dólares na época. Esse sucesso consolidou a posição da Ferrero como uma potência global na indústria de chocolates e confeitaria. Uma das maiores empresas do setor estava nascendo. Assim que o negócio lhe foi passado, Michele começou a preparar seus filhos, Pietro e Giovanni, para que um dia pudessem assumir a empresa italiana. Segundo uma lenda, Michele conduzia testes curiosos com a dupla, vendando seus olhos e desafiando-os a seguir apenas pelo olfato até encontrarem a saída da fábrica. Ao longo das décadas, os filhos trabalharam na Ferrero em diferentes funções. Praticamente, desde o nascimento, foram preparados para serem a realeza do chocolate. No final da década de 1970, Pietro e Giovanni foram enviados para um internato belga. Não apenas como medida de precaução durante os anos de chumbo na Itália, quando figuras proeminentes eram frequentemente sequestradas em busca de resgate, mas também porque seu pai reconhecia a rápida evolução de um mercado único na Europa. Ele queria garantir que seus herdeiros estivessem confortáveis em qualquer parte do continente. Essa visão estratégica revela a sagacidade de Michele em antecipar as mudanças e preparar sua família para os desafios futuros. Giovanni, mais especificamente, estudou marketing nos Estados Unidos e começou a trabalhar na Ferrero na década de 1980. Sua primeira missão foi introduzir o tic-tac na Bélgica. E mais tarde, assumiu uma posição gerencial na Alemanha antes de se aprofundar nos desenvolvimentos de negócios em locais como Brasil, Argentina, México e Estados Unidos. A criatividade de Giovanni o tornou uma contraparte eficaz de seu irmão, Pietro, que estava mais envolvido nas operações diárias. Em conjunto, em 1997, Giovanni e Pietro sucederam o pai como CEOs, enquanto seu pai permanecia como presidente do conselho. Pietro tinha 34 anos e Giovanni 33. Durante a década e meia seguinte, a dupla concentrou-se em impulsionar as marcas internas da Ferrero. Nessa altura, o Império Ferrero já faturava 5 bilhões de dólares por ano. No entanto, em 2011, uma nova tragédia abalou a família Ferrero, enquanto Pietro andava de bicicleta na África do Sul. Ele teve o mesmo destino que seu avô e tio-avô, e morreu vítima de um ataque cardíaco. Pietro deixou para trás a esposa, 3 filhos e o grupo Ferrero. Em 2015, Michele também acabou falecendo em sua casa em Mônaco aos 89 anos. Milhares de pessoas compareceram ao seu funeral em Alba. Depois da morte de Michele, Giovanni, agora sozinho, enfrentou os desafios de administrar um império por conta própria. Mas, mais uma vez, as reviravoltas dramáticas marcaram um ponto de virada na trajetória da família e da empresa. As mortes provocaram inúmeras mudanças na Ferrero. Para começar, o negócio, de propriedade total de Michele, foi dividido entre a família. A maior parte para Giovanni, pois se considerava que a propriedade consolidada ofereceria mais estabilidade. O restante foi para os jovens herdeiros de Pietro, cujas participações permanecem sob custódia. Giovanni passou mais de 2 anos conciliando funções duplas como CEO e presidente do conselho, e acabou ficando com pouco tempo para abordar a estratégia corporativa. Até que, em 2017, Lapo Tiviletti foi o primeiro membro fora da família Ferrero a ser nomeado como CEO da companhia. Com Tiviletti cuidando da operação, Giovanni passou a se concentrar em fazer aquisições, às quais seu pai sempre resistiu fortemente. Michele era da velha escola.
se recusava a todo custo a fazer dívidas e era contra as aquisições. Ao mesmo tempo, durante as décadas seguintes, o Grupo Ferreiro foi bombardeado por ofertas para ser comprado. Mas, com uma margem de lucro saudável de pelo menos 10%, a Ferreiro vinha acumulando caixa ano após ano. Ela estava pronta para sentar do lado do comprador da mesa na hora de negociar. Giovanni acreditava que a indústria de confeitaria caminhava para o mesmo tipo de consolidação que aconteceu com a indústria de cerveja, onde 4 empresas, AB InBev, Constellation Brands, Heineken, Miller Coors, detêm mais de 80% do mercado. Desde 2015, Giovanni gastou cerca de 6 bilhões de dólares para comprar grandes marcas de chocolate, doces e salgadinhos. Um dos principais objetivos foi expandir a presença da Ferreiro nos Estados Unidos e no Reino Unido. Entre as aquisições estão a Tortons por 177 milhões de dólares em 2015, a Fannie Mae por 115 milhões de dólares em 2017, Ferrara Candy por 1,3 bilhão de dólares também em 2017, o negócio de doces da Nestlé nos Estados Unidos por 2,8 bilhões de dólares em 2018 e o Kellogg's Snacks por 1,3 bilhão de dólares em 2019. Mas não é todo mundo que enxerga as aquisições com bons olhos. Entre os puristas da Ferreiro, as compras têm polarizado o negócio por 2 principais motivos. Os novos produtos adquiridos são de qualidade inferior em comparação com os produtos produzidos internamente pela Ferreiro, o que poderia prejudicar as margens da empresa. O outro motivo é a saúde. À medida que os gigantes concorrentes dos snacks se tornam mais saudáveis, a Ferreiro está aumentando os produtos ricos em açúcares. O fato é que, atualmente, entre os gigantes da confeitaria, a Ferreiro está atrás apenas da Mars, que vende 20 bilhões de dólares por ano com marcas conhecidas como Twix, Snickers e M&M's. Pela sua dimensão, o Grupo Ferreiro é o maior comprador mundial de avelãs. 1/3 da oferta anual mundial é comprada pela empresa. Para garantir o fornecimento desse insumo crucial, a empresa até comprou uma fábrica de avelãs na Turquia em 2014. Além disso, a Ferreiro comprou 2 dos maiores comerciantes de avelã e se tornou o maior fornecedor, além do maior comprador de avelãs do mundo. A empresa também enfrenta dúvidas sobre o alto teor de açúcar da Nutella. Durante décadas, anunciou a propagação como parte de um café da manhã balanceado. Em 2013, a Ferreiro teve que pagar 3 milhões de dólares para resolver um processo de propaganda enganosa na Califórnia. Mas sobre o futuro, ainda é cedo afirmar se as aquisições e os planos de Giovanni vão dar certo. Para sua sorte, ele tem uma margem de erro confortável. Se as finanças da Ferreiro estiverem em linha com o que vem acontecendo até então, é provável que a empresa gere quase 1 bilhão de dólares por ano em lucros. E mesmo com a contínua onda de gastos, a companhia não contraiu muitas dívidas, porque tinha muito capital no caixa. Em apenas 3 gerações e com enormes tragédias no caminho, a pequena loja de Pietro tornou-se um gigante que vende produtos em mais de 170 países, emprega 46 mil pessoas e produz 365 mil toneladas de Nutella por ano. E o mais impressionante é que o jovem Giovanni destaca tudo isso como um começo promissor. E se você gostou do nosso conteúdo, considera com carinho se tornar um membro do canal. Além de receber selos, conteúdos exclusivos, participar das enquetes e outros benefícios, você ajuda o Curioso Mercado a continuar produzindo conteúdo. Mas se você não quiser se tornar membro, você pode deixar seu like e se inscrever no canal, que é de graça. Toda semana, as curiosidades mais interessantes do mundo dos negócios você encontra aqui no nosso canal. Curioso Mercado, conteúdo para quem tem conteúdo.